grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: o que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Vamos fechar os olhos para a oração. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em adoração. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Atende os pedidos que aqui foram feitos, aceita os agradecimentos e derrama sobre nós o Espírito Santo, abrindo a nossa mente para compreendermos a Tua palavra, Pai. Que o Senhor derrame o Espírito Santo e luz celestial sobre o estudo que vamos ter neste momento. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Queridos, hoje nós vamos estudar com vocês um assunto que eu nunca preguei antes. É a primeira vez que eu vou pregar sobre isso. Mas Deus me tocou para falar sobre isso. Existem 3 expressões na Bíblia e nós queremos analisar essas 3 frases que estão na Bíblia. A primeira está em Apocalipse capítulo 4. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4, vamos ler aqui o verso 8, capítulo 4, verso 8. Capítulo 4 de Apocalipse, verso 8, diz assim: e os quatro seres viventes, cada um de per si, tinha 6 asas, está falando de anjos querubins, que estão ao redor do trono de Deus, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Os anjos querubins, então, têm 6 asas, e eles têm muitos olhos, são cheios de olhos. Eles não dão as costas para Deus. Seja para andar para frente ou para trás ou do lado, sempre eles estão de frente para Deus. Porque eles circundam o trono de Deus. E aqui diz que eles têm 6 asas, são cheios de olhos, não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O que você entende pela expressão o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir? Essa expressão que era, porque Ele é eterno. Nunca houve um tempo em que Ele deixou de existir. Nunca houve um tempo em que a divindade não existiu. Porque Deus Pai, Filho e Espírito Santo são incriados, eternos, existentes por si mesmos. Não tem um começo e não tem um fim. São incriados. Pai, Filho e Espírito Santo. É o Deus triuno. Há pessoas que têm dificuldades em acreditar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E eu pergunto para elas: qual a dificuldade? Eu não sei explicar a divindade, porque a Bíblia não explica muito. Mas eu posso crer nela porque existem abundantes evidências em vários lugares falando do Pai, falando do Filho e falando do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são expressões comuns na Bíblia. E eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O próprio Jesus disse: ide e batizai em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Quando fala em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, usa a expressão singular, nome, não a expressão plural, nomes. Porque o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não são 2 nem 3. Tem um só nome para o Pai, tem um só nome para o Filho e um só nome para o Espírito Santo. Qual é o nome, então, da família divina? YHWH. A Bíblia não fala e não dá para você a pronúncia do nome da família divina. Se alguém disser para você: não, eu sei a pronúncia, ele está mentindo.
Porque ninguém sabe a pronúncia do nome da família divina. O nome que se dá ao Pai é YHWH. O nome que se dá ao Filho é YHWH. E o nome que se dá ao Espírito Santo é YHWH. Você encontra na Bíblia textos mostrando que o Pai tem esse nome, o Filho e também o Espírito Santo. Porque Pai, Filho e Espírito Santo, chamados por trio celestial, eles desfrutam do mesmo nome. Agora, alguns querem traduzir este nome como sendo Jeová ou Yahvé, mas ninguém sabe a pronúncia correta. Então, meus queridos, quando a Bíblia diz aqui no capítulo 4, o verso 8, e os 4 seres viventes tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo. Há pessoas que não percebem, não enxergam a divindade nas 3 repetições da palavra santo. Há pessoas que dizem assim: não, isso é somente uma ênfase. Bom, eu respeito se você quer entender que isto é somente uma ênfase, mas eu prefiro crer que cada palavra santo está sendo destinada a um ser divino. Santo, Santo, Santo. Por que não 4? Por que não 2? Por que não 1? Porque é um trio celestial. Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito Santo. Agora, Pai, Filho e Espírito Santo, diz aqui, são chamados de Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso não é somente o Pai. Há pessoas que acreditam que o Deus Todo-Poderoso seja somente o Pai. Os adventistas históricos, é um nome bonito, mas é um nome que mina a credibilidade na Bíblia, mina a credibilidade e a fé adventista. Esse nome, adventistas históricos, eles acreditam que o Deus Todo-Poderoso seja somente o Pai, e que o Filho, ele não existiu na eternidade, foi criado pelo Pai, num tempo na eternidade, e que o Espírito Santo também foi criado. E que é um ser, somente uma energia, um poder, não um ser pensante, não uma entidade pensante. Portanto, queridos, o que a Bíblia está nos falando é que o eterno, o incriado, o existente por si mesmo, o Santo de Israel, ele é chamado de Deus Todo-Poderoso, que era, nunca houve um tempo em que ele não existiu, que é, nunca houve um tempo em que ele não existiu. Poderia desligar, por favor? Obrigado. Nunca houve um tempo em que deixou de existir. No presente ele existe soberanamente. A presença de Deus no céu e na terra é sentida, é percebida. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Por que há de vir? Porque nós esperamos a segunda vinda de Jesus, que virá na glória do seu Pai. Mas por que ele virá na glória do seu Pai? Porque Jesus Cristo voluntariamente escolheu assumir a natureza humana para sempre. Forever. Por isso, ele virá na glória do seu Pai. Por quê? Ele, sendo Deus, assumiu a natureza humana, não deixou de ser Deus, mas ele não tem mais a forma divina. Mas ele vem na glória do seu Pai. E ele vai ser adorado. E, meus queridos, Pai, Filho e Espírito Santo eram, são e hão de vir. Jesus Cristo, ele virá para nos buscar. Agora, existe uma outra expressão, irmãos, na palavra de Deus. Você abra a Bíblia agora em Apocalipse capítulo 17. Percebam que isso que nós estudamos com vocês é a verdade bíblica, falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas existe uma outra expressão. Lembrem-se que a mentira não fica longe da verdade. Se você quer encontrar a mentira e descobrir a mentira mais facilmente,
não a procure longe da verdade. Procure a mentira bem pertinho da verdade, bem encostada na verdade. E você vai encontrar uma outra expressão aqui em Apocalipse capítulo 17, bem parecida com a expressão atribuída ao Deus Todo-Poderoso. A frase que define o Deus Todo-Poderoso é aquele que era, que é e que há de vir. Agora veja a frase que define Satanás. Veja a frase que define este inimigo de Deus. Capítulo 17, verso 8. A besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Não é parecido? Não é a mesma frase, mas é parecida. A besta que foi, já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. A besta do abismo, mencionada no Apocalipse, porque o Apocalipse fala de 3 bestas. A besta do abismo, você encontra isso também aqui em Apocalipse capítulo 11. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11. Capítulo 11 de Apocalipse, o verso 7. Capítulo 11, verso 7. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. A besta que sobe do abismo. A Bíblia também fala de uma besta que sobe do mar. Isto está em Apocalipse capítulo 13, verso 1. Apocalipse 13, verso 1. Eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A Bíblia também fala de uma besta que sobe da terra. Apocalipse capítulo 13, verso 11. Capítulo 13, verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Então temos aqui na Bíblia a besta que sobe do abismo, a besta que sobe do mar, e a besta que sobe da terra. Lá no capítulo 17, verso 8, nós lemos que existe uma besta, vamos ler de novo o comecinho do verso 8, capítulo 17, a besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Por que Satanás é chamado a besta do abismo? Porque quando ele foi expulso do céu, ele foi lançado para o abismo. E alguém pode dizer, não pastor, ele foi lançado para a terra. Sim, a Bíblia diz que ele foi lançado para a terra. Mas a Bíblia também diz que a terra, quando Satanás foi expulso do céu, a terra era sem forma e vazia, era um abismo. Então quem fala que Satanás foi expulso do céu e lançado para a terra, está certo. Quem fala que Satanás foi expulso do céu e lançado no abismo, está certo. Porque a terra era sem forma e vazia. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e o verso 2. Gênesis capítulo 1 e o verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A terra em estado caótico, antes de Deus dizer, haja luz, antes do primeiro dia da criação, Deus define a terra como sendo o quê? Um abismo. E quando Satanás foi lançado do céu, em Isaías capítulo 14, abra sua Bíblia agora, em Isaías capítulo 14, aqui nós lemos, capítulo 14, verso 12 em diante, fala que Satanás foi lançado no abismo. Capítulo 14, verso 12 em diante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Por que Satanás queria se assentar do lado do norte? Porque na Bíblia o lado do norte é o lugar da habitação de Deus. O norte na Bíblia é o lugar da habitação de Deus. Por isso ele queria se assentar na banda do norte. E Deus disse, não, o norte identifica o meu trono.
Portanto, você escolha outro lado. E Satanás escolheu o leste. O leste na Bíblia é o sinônimo do trono de Satanás, onde está a nascente do sol. Por isso todas as religiões pagãs, elas giram e se concentram na adoração ao sol e oram voltados para o leste. As religiões pagãs. Agora, queridos, aqui diz, verso 14, Satanás falando no seu coração: subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Quando ele desejou ser Deus, ele foi lançado para o mais profundo abismo. Por isso ele é chamado a besta do abismo. Por isso ele é chamado de anjo do abismo. Apocalipse capítulo 9, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 9 e o verso 11. Apocalipse capítulo 9, verso 11, diz assim: e tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. A besta do abismo, o anjo do abismo, é o mesmo ser, é Satanás. Tinha sobre si um anjo, um rei, o anjo do abismo. Em hebreu o seu nome era Abaddon e em grego Apolion. Então, queridos, voltando agora para a frase de Apocalipse capítulo 17 e o verso 8, aqui menciona o verso 8 no comecinho, nas primeiras duas linhas: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Quando é que existiu um tempo em que Satanás foi realmente, legitimamente? Há pessoas que não concordam que ele foi legitimamente, mas eu acredito que ele foi o cabeça da terra, ele foi o representante da terra, ele foi legitimamente. Por que legitimamente? Porque Adão entregou todo o poder e autoridade que Deus lhe deu para quem? Para Satanás. Satanás não colocou uma arma na cabeça de Adão, forçando-o a fazer isso. Adão entregou toda a autoridade e soberania que Deus lhe dera sobre o planeta Terra, entregou para Satanás livre e espontaneamente. Eva foi enganada, Adão não foi enganado. Adão tomou uma decisão consciente, sem saber dos riscos, mas consciente. Ele sabia que ele estava pecando, ele não foi enganado. Por isso Satanás se tornou o representante legítimo do planeta Terra durante um período. Que período é este? Desde que Adão pecou até o momento em que Jesus Cristo morreu na cruz, Satanás respondia pelos negócios da terra. Qual é a prova e a evidência bíblica de que Satanás respondia pelos negócios da terra? Em Jó capítulo 1, menciona que Deus costumava ter concílios celestiais. Em Jó capítulo 1 mostra Deus convocando os representantes de todos os mundos para um concílio celestial. E nesse concílio celestial vieram os representantes de todos os mundos. E lá foi também um representante do planeta Terra. Satanás não poderia entrar no céu, ele já tinha sido expulso do céu. Mas como é que agora ele entra no céu? Agora ele entra não como anjo querubim, porque ele foi expulso do céu como anjo querubim. Agora ele entra no céu como representante do planeta Terra. E Deus não questiona, dizendo para Satanás: não, você não é representante do planeta Terra. Deus respeita, porque afinal de contas, Adão entregou para ele a soberania e a autoridade de representar o planeta e também a família humana. Por isso nós lemos em Jó capítulo 1, versos 6 e 7. Vindo num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Não estava escondido, não entrou camufladamente, ele veio legitimamente. E Deus conversa com ele. Verso 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela.
Você rodeia e passeia pela sua fazenda, certo? Eu tenho uma chacrinha de 1 acre, pequenininha, mas eu não me canso de rodear e passear por ela, certo? Se você tem uma fazenda grande, você não se cansa de passear pela sua fazenda. Satanás agora tinha um planeta. Por isso aqui, ele respondeu dizendo, de onde eu venho? Eu venho do meu planeta. Eu venho de rodear e passear pela terra. E o que é que Deus disse no verso 8? E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Queridos, o que a Bíblia nos mostra é que Satanás era o representante do planeta Terra durante 4.000 anos, desde que Adão e Eva pecaram, até a morte de Cristo na cruz. No livro Desejado de Todas as Nações, naquele capítulo que fala da morte de Cristo no Calvário, Deus fala, neste livro, Desejado de Todas as Nações, neste capítulo, sobre a morte de Cristo no Calvário, fala assim, quando Jesus Cristo morreu no Calvário, quebraram-se os laços de simpatia que ainda existiam entre Satanás e os anjos de Deus no céu. Até então, os anjos de Deus no céu não estavam discernindo o verdadeiro caráter assassino e mau de Satanás. Até então, eles estavam fiéis a Deus, mas eles não entendiam o drama, as intenções de Satanás, porque Satanás mascarava o seu caráter, mascarava as suas intenções. E quando ele ia ao céu, ele deixava parecer que ele estava sendo injustiçado. Ele deixava aparecer diante dos anjos no céu que ele tinha sido vítima, injustiçado por ter sido expulso do céu. E os anjos permaneceram 2/3 leais a Deus. Mas eles não discerniam as verdadeiras intenções de Satanás. Por isso, quando Cristo morreu na cruz, caiu a máscara de Satanás. E os anjos de Deus enxergaram Satanás como assassino, por ter morto na cruz o Filho de Deus, o comandante das hostes celestiais, o arcanjo Miguel, Jesus Cristo, morreu na cruz. E aí os anjos entenderam o caráter maligno de Satanás. Então ali diz no Desejado de Todas as Nações, romperam-se de vez as simpatias que existiam, porque ali apareceu. Então, queridos, por 4.000 anos, Satanás foi o representante do planeta e da família humana. Agora, a expressão do capítulo 17, verso 8, diz, a besta que viste foi. Por quanto tempo? 4.000 anos. E não é. Quando é que ele deixou de ser? Com a morte de Cristo na cruz. Hoje nós estamos no ano de 2015, depois de Cristo. Portanto, queridos, já estamos com mais de 2.000 anos que Satanás deixou, que ele não é. Graças a Deus. Aleluia, porque Jesus Cristo é o nosso representante. Jesus Cristo é o nosso advogado. Jesus Cristo é o nosso amigo. Imaginem só ter Satanás como representante. Não precisava ter nenhum inimigo mais. Quem tem Satanás como representante não precisa de outro inimigo, porque ele é falso, mentiroso, pai da mentira. Mas, queridos, agora Jesus Cristo subiu ao céu e ele responde por você e por mim. Por isso na Bíblia Jesus é chamado de o segundo Adão, porque o primeiro Adão entregou nas mãos de Satanás a autoridade e soberania do planeta Terra, mas o segundo Adão reconquistou a soberania, pagando o preço com o ouro do seu sangue e a prata das suas lágrimas. Ele é o nosso representante. Bendito seja o Senhor. E aqui diz, já não é, e há de subir do abismo. Por que ele vai subir do abismo? Porque ele vai ser lançado no abismo mais uma vez. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 20, verso 1. Capítulo 20, verso 1 diz, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. O abismo é o planeta Terra sem forma e vazio. Escuro, em trevas. Essa é a definição bíblica para abismo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo,
e uma grande cadeia na sua mão, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo. Por quanto tempo Satanás vai ficar no abismo? 1000 anos. E no final dos 1000 anos, ele vai subir do abismo. Porque a terra, no final dos 1000 anos, deixa de ser um abismo. Porque no final dos 1000 anos, todos os ímpios vão ressuscitar. Capítulo 20, verso 5. Capítulo 20, verso 5 diz: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Então existe um grupo de mortos que ressuscitam no começo dos 1000 anos, na segunda vinda de Jesus. Quem são esses? Os santos, os que dormiram em Cristo, ressuscitam no começo dos 1000 anos, na segunda vinda de Jesus. Mas os outros mortos, que não participaram da primeira ressurreição, vão participar da segunda. Mas a segunda é no final dos 1000 anos. Por isso diz o capítulo 20, verso 5, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. E nós temos que entender bem isso. Uma vez eu estudei a Bíblia com um homem, dei o estudo bíblico sobre os 1000 anos, e ele disse no final do estudo: que legal, tem 2 ressurreições? Falei, lógico, que bom. Eu já percebi que ele não tinha entendido. E ele me perguntou: quer dizer que se eu não ressuscitar na primeira, eu posso ressuscitar na segunda? Lógico. Lógico. Então está tudo certo. Não tinha entendido nada. A segunda ressurreição é para os ímpios. E o que acontecerá? Capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira. Esses são os bem-aventurados. Os que tiverem parte na segunda são malditos, são ímpios, serão queimados no fogo e enxofre. Por isso diz o capítulo 20, verso 7, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Que prisão? O abismo em que ele foi preso durante 1000 anos. Porque agora ele tem muita gente, é como a areia do mar. Os ímpios são como a areia do mar. Aí diz o verso 8, ele sairá a enganar as nações que são sobre os 4 cantos da terra. No final dos 1000 anos os ímpios ressuscitam, se organizam as nações, constroem armas bélicas para atacar a santa cidade que desceu do céu, a Nova Jerusalém. E aqui diz o verso 9, e subiram sobre a largura da terra. Quem subiu? Satanás e todos os ímpios. Marcharam como um grande exército contra o quê? Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. A Nova Jerusalém desceu do céu no final dos 1000 anos. Mas eles não vão conquistar a Nova Jerusalém. Porque o finalzinho do verso 9 diz, desceu fogo do céu e os devorou. Por isso o capítulo 17, irmãos, diz aqui no verso 8, a besta que viste foi 4000 anos, até a morte de Cristo. Já não é de Cristo, da morte de Cristo, a ressurreição de Cristo para frente, Cristo é o representante nosso. E há de subir do abismo no final dos 1000 anos. E irá à perdição, porque ele vai ser queimado no lago de fogo e enxofre. Agora existe uma terceira expressão, irmãos, uma terceira frase, que está no verso 8, o finalzinho do verso 8. Diz assim, as 2 últimas linhas do verso 8. Se admirarão, vendo a besta que era, e já não é, mas que virá. Parecida com a outra frase, mas não é igual. Aqui diz de uma besta que será adorada, aqui diz, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, e já não é, mas que virá. Da onde é que o profeta, de onde que o anjo que estava interpretando a visão do capítulo 17 para João, da onde o anjo copiou essa frase que está no final do capítulo 17, verso 8. Você, abrindo a Bíblia no capítulo 13, verso 8, você percebe que o anjo copiou daqui. Ele copiou daqui e colou lá. Leia e perceba que está falando, é a mesma expressão. Diz assim, e adoraram-na. Veja o finalzinho do verso 8, lá do capítulo 17. Se admirarão, ou seja, no sentido de adorar. O que mais diz aqui no verso 8 do capítulo 13?
todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vejam agora lá no capítulo 17, verso 8, finalzinho. Se admirarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era, já não é, mas que virá. Estão percebendo que esta besta mencionada no capítulo 17, final do verso 8, ela é a besta do capítulo 13, verso 8. É a besta que subiu do mar. Quando você pega o livro do pastor Roy Alan Anderson, eu imagino que vocês, a maioria tem esse livro em casa, é o livro Apocalipse Revelado, do pastor Roy Alan Anderson, já falecido. Lá, na explicação do capítulo 17, ele menciona a besta que era e já não é, mas que virá. É a besta que subiu do mar. É o poder papal. O poder papal faz uma dobradinha de amizade, de apoio mútuo com a besta que subiu do abismo. Quem é que dá todo o poder à besta que subiu do mar? A besta que subiu do abismo. Quem é que deu-lhe o trono? Quem deu o trono para a besta que subiu do mar? Capítulo 13. Capítulo 13, o finalzinho do verso 2. Finalzinho do verso 2 do capítulo 13 diz assim: e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Quem é o dragão? Capítulo 12, verso 9. Capítulo 12, verso 9. Foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado o diabo. O dragão é Satanás. E é ele quem dá o trono para a besta que subiu do mar. O papado. É o dragão que deu-lhe o poder, o trono e o grande poderio. Ninguém consegue ter mais poder na terra do que o rei de Roma. Não há um rei na terra que supere em poder, em soberania, o rei de Roma. Porque todos os reis e rainhas da terra, todos os príncipes e princesas da terra, todos os presidentes, todos os primeiros ministros, todos eles marcam na agenda uma visita ao Vaticano para pedir a bênção e para se ajustar com o rei de Roma. Todos os líderes religiosos do mundo, seja do islamismo, do judaísmo, do cristianismo, seja dos protestantes, seja dos carismáticos e evangélicos, todos eles estão correndo para Roma. O ano de 2014 foi uma corrida louca do mundo para Roma. Todos indo para Roma. Rick Warren, Joel Osteen, os principais pastores mais famosos dos Estados Unidos. Queridos, não há poder maior na terra do que o rei de Roma. Mas como um homem pode ter tanto poder? Porque não é dele o poder, é do dragão. Estão percebendo aqui? O dragão lhe deu o seu poder. É um poder tão forte que não dá para explicar como sendo algo humano. Não sei quantos de vocês conheceram o pastor Moisés Nigre. O pastor Moisés Nigre nos contou a experiência dele quando ele visitou a Basílica de São Pedro. Ele foi com a sua esposa, a primeira esposa. Ela era de origem católica, aliás, os brasileiros, a maioria são de origem católica. E eles estavam assistindo, e o Papa estava naquela ocasião realizando a missa ali na Basílica de São Pedro. Depois que ele terminou, ele veio caminhando no meio da multidão, e ele veio pelo corredor, e quando ele chegou no corredor, na fileira de bancos onde estava o pastor Moisés Nigre, eles não se conheciam, com a esposa, ele estendeu a mão para a esposa do pastor Moisés Nigre para ser beijada. O pastor Moisés Nigre, contando para nós, ele disse: a minha esposa disse que ela sentiu como que uma força, uma mão, como que empurrando a cabeça dela para frente, para ela se curvar e beijar a mão do Papa. É uma força sobrenatural. Não é algo humano, irmãos. Mas ela resistiu a esta força. E logo que o Papa percebeu, ele recolheu a mão e sorriu e continuou.
Queridos, por isso a Bíblia diz: quem deu-lhe o poder? O dragão. Quem deu-lhe o trono? O dragão. Não há quem resista. Somente os ungidos pelo Espírito Santo. Só existe um povo na terra, mencionado no capítulo 14, chamados de 144 mil, capítulo 14, ungidos pelo Espírito Santo, que fazem frente a este poderio, a esta dobradinha. Por isso, queridos, quando você lê o livro Apocalipse Revelado do pastor Roy Anderson, ele explica o final do capítulo 17, e eu aceito desta forma: se admirarão vendo a besta que era. Quando é que a besta que subiu do mar, o poder papal, exerceu todo o domínio sobre a terra? Por 1260 anos. Por 1260 anos, na Idade Média, começando em 538 e terminando em 1798. Durante todo esse período chamado de Idade Média, Idade Escura, não existia rei na terra que não fosse coroado pelo Papa. Os reis recebiam a coroa das mãos do Papa. Ele coroava. Ele tinha poder sobre os reis da terra. Uma vez o rei da Alemanha se desentendeu com o Papa. E ele então prometeu excomungar o rei da Alemanha. E ele fez uma viagem da Alemanha até Roma a pé, no inverno. E quando disseram ao Papa que o rei da Alemanha estava à porta, esperando, ele falou: deixa ele lá, na neve. E ele ficou lá 1 dia, 2 dias, 2 noites, 3 dias. Depois de 3 dias, quase morrendo congelado lá fora, o Papa disse: tudo bem, agora pode entrar. Para ele aprender a nunca mais desobedecer. Não era um homem qualquer, era o rei da Alemanha. Queridos, o poder papal era tão grande durante a Idade Média, por 1260 anos, mas este poder acabou em 1798. Quando Napoleão Bonaparte foi para ser coroado imperador, o Papa quis coroá-lo. Ele tomou a coroa da mão do Papa e disse: eu me coroo. As coisas não ficaram bem. E veio a Revolução Francesa de 1789 e o Napoleão Bonaparte deu ordem para o seu general Berthier invadir Roma e prender o Papa. Acabou a supremacia papal de 1260 anos. No dia 10 de fevereiro de 1798 ele foi preso e levado para Valença, uma cidade da França, e lá ele morreu na cadeia. Papa Pio VI. Depois dele veio o Papa Pio VII. Queridos, houve um tempo em que a besta que subiu do mar era a besta que era, e ninguém ousava contrariá-la. Agora aqui na expressão diz: e já não é. Estão vendo a expressão aí? E já não é. Veio um tempo em que o poder papal acabou, a supremacia papal findou. Isso foi em 1798. Desde 1798 até 1929, o bispo de Roma foi simplesmente um líder religioso, mas deixou de ser o quê? Um rei em Roma. Perdeu os estados papais. Em 1870 ele perdeu os estados papais. Até 1929. Então, que era 538 a 1798. Já não é 1798 a 1929. Mas que virá, e que virá com muito poder. 1929 para frente. Porque em 1929 foi feito o Tratado de Latrão, assinado por Benito Mussolini e o Cardeal Gaspari pelo Vaticano. Assinaram, devolvendo ao Vaticano a posição de Estado. Ele voltou a ser um rei, a ter a sua bandeira, a ter a sua moeda, o seu consulado, o seu selo, enfim. O Vaticano passou a ser
o país mais poderoso do mundo. É o menor do mundo, mas o mais poderoso do mundo. De 1929 para frente. Por isso que a Bíblia diz, mas que virá. Então, queridos, 3 frases. Aquele que era, que é e que há de vir. Fala do nosso Deus, a quem nós adoramos. Pai, Filho e Espírito Santo. Eternos, existentes por si mesmos, incriados, todo-poderosos. Aquele que era, já não é, mas que há de subir do abismo. Fala de Satanás. E a terceira frase, no final do verso 8, diz: aquela besta que era, já não é, mas que virá. Fala do poder papal e da sua última supremacia, do seu último domínio mundial, chamado por todos os políticos e entendidos de nova ordem mundial, que está logo diante dos nossos olhos. Mas, queridos, eu deixo com vocês a esperança maior de que aquele que nós adoramos, aquele diante de quem nós nos ajoelhamos e adoramos, chama-se o Santo de Israel. É aquele que era, que é e que há de vir. E quando ele vier, virá com poder e glória, com todos os seus anjos. E nos levará, nos arrebatará para o céu, para vivermos com ele para sempre. Esta é a bendita esperança. Que esta esperança conforte o seu coração, meu irmão. Hoje e sempre. Amém, irmãos? Amém.